Talvez eu... Vamos lá. Agora formalmente. Quando eu pensei no tema de hoje, coloca para gravar sim, Ana Paula, graças. E que bom que você está aqui e conseguiu resolver a internet, enfim, tudo isso. Que bom, contente. Enfim, quando eu coloquei o tema, eu sempre me inspiro, obviamente, na fala de vocês, no cotidiano, nas coisas que estão acontecendo, na vida real mesmo, né? Porque quando a gente lê, quando a gente estuda, tudo tão bonito ali, né? Mas quando a gente vai para a vida, daí realmente para colocar em prática que as coisas são um suador. E eu falei, nossa, é bom a gente lembrar que existe beleza nos dias tristes, nos dias difíceis. E acordei pensando isso. Talvez, Bárbara, primeira vez aqui. Sinta-se como se sempre tivesse estado aqui, sinta-se acolhida. Em nome de todo o grupo, comento que você seja tocada no teu coração e que através do teu coração você toque outros. Grata por estar aqui. Então, enfim, hoje eu acordei para fazer minha prática e se eu tivesse mais dura hoje, eu seria duas pessoas, porque tudo que tinha em mim para ser duro estava dura. Então, se tivesse mais que isso, eu seria duas pessoas. E aí, ou seja, depois da prática com tudo aquilo, aquela coisa difícil, né, ser sofrida, aí terminou a prática e eu falei, nossa, como foi bom para... E aí eu pensei nessa coisa toda de como existe ainda assim na dificuldade, beleza, e tantas outras coisas. Mas aí era tipo 6:30 da manhã, entendeu? Não tinha ainda começado a história toda. E aí hoje, em Cunha, a gente sofreu um novo ataque e eu estou o dia inteiro praticando muita yoga para não usar rede social para lavar roupa suja, né? Porque é um convite que sempre aparece e a gente vê que não resolve nada. Muito pelo contrário, a gente acaba preocupando as pessoas, dramatizando uma situação e às vezes até colocando holofote em quem, na verdade, não precisa de nenhuma atenção. O fato é que a gente sofreu um novo ataque, muito bem orquestrado, muito bem orquestrado. A gente precisa reconhecer os, os talentos do oponente. E ele sabendo, o pecuarista sabendo que a gente tem o poder público em Cunha a nosso favor, ele recorreu, através dos contatos dele, à Ambiental de São Paulo, da cidade de São Paulo, ao chefe da Polícia Ambiental, que se apresentou hoje na Fazenda com a explicação que estava ali para dar maus tratos nos mestres bezerros. Porque eles estão em um lugar sem pasto, e é por isso que a gente tem uma despesa de R$ 80.000 só de alimentação. Nada além. Só de alimentação para eles, sem falar de alimentação aqui em Camanducaia. O que vocês podem imaginar, que é um tanto quanto difícil manter. E aí, nisso tudo, eu fiquei olhando e realmente pensando nessa reflexão de manhã, pensando nessa beleza do dia. E, e aí, uma das belezas que eu encontrei imediatamente são nessas sincronicidades. De como, quando a gente menos espera, parece que o divino está presente com um sorriso, né? Eu tinha uma, um amigo que foi discípulo de um mestre que tinha um grande senso de humor. E esse mestre falava sempre: Deus é um piadista, Deus é um sátiro, Deus é divertido. E ele dizia: e vocês perdem a visão do divino porque vocês levam as coisas muito a sério. E quando a gente relaxa um pouco e começa a ver que existem, ou seja, providências que existem de alguma maneira que por vezes a gente no momento pensa que está perdido, instantes como quem está estudando Mahabharata, que a gente olha e diz, não, agora não vai ter jeito, agora está tudo a perder e algo surge. Então eu, de novo, eu coloco aqui que a inspiração surgiu desse momento de manhã. Agora, amanhã também, o meu pai está fazendo os 30 dias da passagem dele, um mês da passagem dele, e também começo a ver com beleza esse dia também, que já teve tanto significado para mim, e também me remete a tanto ensinamento e tanta gratidão, inclusive pelo grupo que a gente forma, e pelos estudos que a gente tem feito em união, né? Sempre lembrando que não existe uma hierarquia aqui, existe um círculo. Um círculo não tem hierarquia. Então, é a gente girando e sustentando tudo isso aqui, dia após dia, em união. E aí, com o que cada um traz,
com a egrégora que cada um traz, com a luz, com a sombra também, porque na sombra a gente tem os questionamentos, na sombra a gente consegue olhar para a nossa vida, olhar para a nossa crise e ver se aquele é o caminho. Na sombra a gente consegue ter um propósito de saída e de mudança. Então, cada um aqui chega com luz e com sombra. E cada faceta nossa é tão bem-vinda e soma tanto para essa roda. Então, falando de tudo isso junto, né, ou seja, dessa dificuldade da prática hoje cedo e dessa sensação depois da prática de falar, nossa, como foi incrível, ainda bem que eu fiz isso. Falando a respeito desse abençoado, desse pecuarista que realmente tem um talento fenomenal em parecer toda a equipe dos Kauravas no Mahabharata, ou seja, todo o povo adármico que a gente pensa que não vai mais conseguir mexer as coisas por um lado ruim e sempre se excedem. Falando a respeito dessa mesma inspiração por essa passagem, que tantas vezes a gente já viu aqui, que sim, é triste, sim, por vezes envolve sofrimento do corpo físico, dor e sofrimento, a dor do que está acontecendo na hora e o sofrimento, que geralmente a pessoa, quando ela está perdendo o que ela conhecia do corpo dela, ela começa a entrar em sofrimento. Não era assim. Eu conseguia fazer sozinho, eu me lavava sozinho, eu tinha tal coisa, e de repente não tem mais. E isso é um baita de um sofrimento que acontece ali naquela hora e, por vezes, até torna a pessoa agressiva ou o mestre animal. O mestre animal também passa por momentos de irritação profunda, principalmente porque eles são muito mais autônomos que nós. Se vocês pararem para pensar de quando eles nascem, eles imediatamente já têm mais autonomia que a gente. Imediatamente. É questão de horas, eles já sabem onde está, eles brincam, eles vão andando, eles vão. É tudo muito rápido. E para a gente não é assim. E essa perda de autonomia realmente traz o sofrimento. A Leila está comentando aqui, traz bastante sofrimento, mas ainda assim tem muita coisa bonita. Quando eu lembro desses instantes do meu pai, eu sempre me emociono com uma fala dele me dizendo quem faria isso por outra pessoa, quando ele já não conseguia mais ir ao banheiro sozinho. Então, por vezes eu fazia aquela lavagem intestinal da yoga, que quem não conhece eu também recomendo demais, porque tem muita emoção presa no intestino de todo mundo. E vale a pena, embora a ideia num primeiro momento possa parecer esquisita a gente colocar um esguicho pelo ânus, ainda assim é uma baita de uma terapia sem pressão, não afeta a cólon, não afeta perdão, não afeta a flora intestinal. É uma baita terapia, é um jeito de limpar o corpo e também promover essa absorção saudável do intestino. Uma limpeza, aos poucos a gente vai comendo tanto que as paredes do intestino vão ficando sujas e o intestino, ele produz serotonina também, entre outras funções. Então, quando a gente acaba bloqueando o intestino, a gente bloqueia emoções favoráveis para nossa sobrevivência. E sobrevivência por. E agora? Nossa, eu consegui. Desculpa. Consegui recusar a ligação sem derrubar o Zoom. Eu tô incrível. Então, enfim, o enema, ele. Eu não sei se vocês já tiveram acesso também aos. Tentando lembrar. Não são padres. Alguém com certeza já teve acesso ao. É um evangelho que algumas pessoas dizem que Cristo era parte dessa doutrina. E eles falavam a respeito do pão que é feito no sol. Às vezes eles enterram o pão na terra. É, até treme minha espinha quando insistem assim na ligação com tudo que está acontecendo em Cunha. Então já serve aí a oração para as coisas se abrirem. Enfim, eu vou lembrar deles especificamente, mas ali eles falavam do enema, os egípcios falavam do enema também. E toda a ideia é que a gente consiga limpar o nosso intestino. É uma coisa um pouco parecida daquela história da terapia corporal, influenciar nas nossas emoções e no nosso psicológico. É muito parecido. Então, de essênios, graças, Márcia, essênios, graças, eles mesmos. E eles tem um desenho no livro, quem conhece o livro, talvez você se lembre, Márcia, que o enema eles colocam num galho de uma árvore. E basicamente, como não afeta a flora, quando a gente faz uma clínica, vem com pressão.
E aí precisa de todo um cuidado para refazer a flora. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando simplesmente do enema, que você pode fazer em casa, com 2 litros de água, e experimentar um estado de plenitude espiritual depois de você lavar o teu intestino. Por mais estranho que isso pareça. Então, de novo, chama enema, eu muito recomendo, na yoga é bastante conhecido. Na yoga a gente tem uma fixação pelas limpezas internas. Acontece muito a limpeza nasal, a limpeza do estômago também, a limpeza das orelhas, enfiando, às vezes com sal, com óleo, enfim, da língua. Bom, e tem isso, e é muito conhecido, eu super recomendo, mas fecha parênteses. E aí meu pai dizia para mim, ele falava, qual é... Miriam, me pergunta no grupo que eu coloco tudo lá direitinho. E aí as outras pessoas também acabam tendo acesso. Quem for de São Paulo, tem uma rua bastante conhecida em São Paulo, que faz entrega. Quem não for, tem online, e daí consegue encontrar na cidade, com certeza em algum lugar, ou até alguém que consiga, alguma empresa que entregue em outros estados. Mas é bastante conhecido e vale bem a pena, de verdade. Então, meu pai dizia: qual, qual é a pessoa que fez isso por outra? Qual é a pessoa, ou seja, que numa ideia dessa, ou seja, mexe com as fezes de outra, sem ter nojo, e com disposição e ali presente. E realmente, ou seja, quando eu olho para trás, eu sei que tem gente aqui que já passou por isso também, e já viveu isso. E viveu também sem que o outro se sentisse miserável, ou seja, não é algo que quando a gente está fazendo, a gente pode fazer sem presença. Porque sem presença a gente trata o outro como coitado. Isso também acontece com o mestre animal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Às vezes, o estado de vulnerabilidade das pessoas coloca a gente num lugar onde a gente vê com pena e com dó aquela pessoa, aquele ser, aquela situação. E se a gente outra vez dar um passinho para trás e deixar de enxergar com esses olhos daqueles são muito cruéis, os olhos da carne. Os olhos do espírito, eles têm o olho do espírito, a visão espiritual, esse terceiro olho, ele tem encantamento, ele tem magia, ele tem algo que, com acolhimento, exato, Márcia, ele tem algo que quando a dureza da vida se apresenta para nós, ainda assim algo maior pode ser visto. Então, cada vez que a gente olhar com dó uma situação dessa, tenta olhar que aquela pessoa, aquele espírito está passando por um aprendizado, tenta olhar que aquele espírito está te ensinando alguma coisa através do aprendizado daquele espírito. Tenta lembrar que de repente aquilo não é um karma e sim um dharma, porque eu sempre lembro que pessoas muito fortes são capazes de falar sim para missões que eu correria pela porta. Pessoas, ou seja, seres que são espíritos que encarnaram pessoas e mesmo mestres animais, que algumas vezes eu olho eles com esse olhar também, seres que têm uma bondade, uma capacidade de força e potência tamanha, que são capazes de falar, tá bom, eu vou descer, eu vou sofrer, e através desse sofrimento vai existir compaixão no ser humano e vai existir uma libertação. Então, às vezes, ou seja, outra vez, a gente olha, só que a visão aqui é muito cruel e ela é muito rasa. Então, precisa invocar esse outro lugar o tempo todo. Outro parênteses fechado, então não olhar com dó, olhar com muita compaixão, com acolhimento, que a Márcia disse. E ele dizia isso, ele falava que ser humano faz isso por outro. E eu tenho certeza, de novo, que tem pessoas no grupo que já viveram coisas parecidas ou vivem coisas parecidas. O ponto é que ainda que com esses olhos fosse tudo muito cruel, ele tivesse numa cadeira de rodas, que daí era aquela cadeira adaptada de banheiro, não sei quem já viu, né, que não tem o fundo, e tudo aquilo acontecendo num grau de vulnerabilidade tamanha, para ajudar era inverno ainda. E daí a coisa, daí eu não sabia, quando até a hora de eu colocar água e tirar a água, e daí já era frio, e já não sabia se eu cobria ele, se eu dava a água quente não ficava quente, que já era fria, e tudo para todo lado na sala. Eu falava, nossa senhora, como que tá? O que que tá acontecendo aqui? Daí eu lembrava desse lugar espiritual, e aí vi o meu pai, uma pessoa sempre muito dura, uma pessoa que foi muito forte, que sempre ajudou o outro pela primeira vez na vida numa situação de ser ajudado. E eu sei que aquilo foi muito importante para ele. Eu sei que receber ajuda, aprender a receber, foi algo muito importante e muito bonito de novo, mesmo na tristeza daquele dia, que é o tema da nossa reflexão.
Outros momentos, como o que eu coloquei hoje, disso que aconteceu em Cunha, dessa manobra, dessa fabricação de circunstâncias e eventos, também coloca para mim muito claro que existem pessoas com a gente e existem seres com a gente. Seres espirituais, e existem os mestres animais que estão com a gente, e existe a mãe natureza, porque sempre, ou seja, no momento onde tudo acontece, e vou relatar isso porque é um caso verídico que aconteceu hoje, quando o caso todo aconteceu, ele tem um inquérito policial que está com a PM. Esse inquérito tinha que ser fechado, e o delegado estava há meses falando para o Vitor ir para Cunha. Só que o Vitor não conseguia ir, porque eu estava em São Paulo com meu pai, e não batia para conseguir ir por tanto tempo para lá, com ele estando lá, porque o Vitor acabou algumas vezes, o Vitor estava em Cunha e eu estava em São Paulo, e no Vale da Rainha estava, por exemplo, a Thay, que deve estar por aqui, eu não sei se ela está, se ela já veio, se ela passou. Enfim, a gente não conseguia ir. Hoje, por um alinhamento cósmico, conseguiu, graças, Thay, tá aí. Por um alinhamento cósmico, ele conseguiu chegar lá. E não só ele, o Dr. Maurício. Só que o curioso foi que ontem o Dr. Maurício esteve aqui e comentou que o carro dele está quebrado. Então, o Vitor, que foi uma coincidência ele saber disso ontem, porque senão simplesmente o Dr. Maurício iria para lá mais tarde, porque ia primeiro mandar o carro arrumar e ia atrasar a ida para Cunha, e as coisas funcionaram de um jeito que o Vitor passou para pegar o Dr. Maurício e eles foram até lá, para ir para a delegacia. Quando eles chegaram na delegacia, o encarregado do Vale da Rainha ligou para eles, lá na Operação de Cunha, e falou o que estava acontecendo. E eles imediatamente foram para lá. E no que eles foram imediatamente para lá, estava quem ali? O responsável pela operação, ou seja, por lei, essa ONG está em cima do Vitor, em cima de mim, e ele está lá representando, falando, e o veterinário que é o responsável técnico, sem nenhum planejamento. Se eles tivessem encontrado apenas o ambiente, sem o veterinário, sem o responsável, vocês concordam que o desfecho para Mestre Bezerro teria sido bem diferente? Porque, afinal de contas, eles foram lá para laudar maus tratos em cima de uma fabricação de ideias e mentiras e qualquer coisa. Então, o que eu estou colocando aqui, gente, nessa beleza inteira, e a Fê, troquei mensagem, fala hoje muito emocionada, Fê, muito agradecida pela tua nota. A gente perceber que é como, outra vez, quem estuda o Mahabharata, quem está um pouco mais familiarizado com o Mahabharata, é como se a gente estivesse lendo uma Mahabharata, ou seja, é como se a gente estivesse lendo uma trama divina, onde a cada momento, exatamente como a vida de cada um, no momento onde a gente diz, aqui não tem mais nada, aqui não tem beleza, aqui não tem força, aqui não tem saída, aqui não tem esperança. Essa esperança não que espera, mas que faz, como a gente já comentou, não existe de onde te dar isso. E sincronicidade, exatamente, Cíntia. Algo surge, uma arma divina, como a gente vê no Mahabharata. E essas armas divinas, outra vez, são pessoas, essas armas divinas são providência, sincronicidade. E essa é uma grande beleza que a gente pode ver em tempos difíceis. Outra beleza que a gente vê em tempos difíceis são pessoas reveladas. Ou a gente nunca viveu casos de amor absolutos quando o saco de sal estava fechado. E aí, um belo dia, serve-se o sal com uma colher e um prato fundo para todos os presentes. E aí aquela amizade, aquele amor, tudo aquilo desaparecem. E a princípio a desilusão é tida como algo feio. Quando a gente passa pela desilusão, quando a gente passa por algo que remete a gente a duvidar do ser humano ou da nossa própria gana de continuar vivo, um primeiro momento é ver só o que é feio, outra vez, só com o olho da carne, só com o olho do que está vendo ali, o que está acontecendo naquele instante. Mas quando a gente amadurece e sabe que não pode mais contar com aquela pessoa, ou sabe que aquela desilusão, na verdade, tirou a gente da ilusão, como o professor Hermógenes dizia, ele colocava muita ênfase nisso, que a desilusão não é algo para a gente sofrer, é algo para a gente agradecer. Porque a desilusão naturalmente tira a gente de uma ilusão. E quando esse olhar é colocado, outra vez, a vida não bate mais com tanta força. Porque essa magia invocada através do olhar espiritual não está nesses olhos.
Nesses olhos a gente sempre vai perder. Nesses olhos, os mestres animais estão morrendo sem a gente saber o porquê. Nesses olhos, o mal está vencendo e a gente não está conseguindo reagir. Nesses olhos, a gente já não tem mais força porque não tem saída, não existe recurso, não existe esperança, não existe gente, não existe nada. Com o olhar espiritual, é como se descesse uma graça. E quando essa graça desce, desce também força, desce também potência, desce um lugar onde a gente, como comentou no sábado, para quem estava na partilha, que a gente é vulnerável, que a gente é humano, mas que a gente ou é capaz de se levantar, ou então é capaz de ver que tem alguém ao nosso lado ajudando a gente a se levantar. E essas são belezas que a gente não pode tirar nem esquecer dos momentos tristes, dos momentos difíceis. Quando eles se apresentam, são momentos, inclusive, um outro detalhe também, nos momentos de ajuda, a gente consegue ver revelado na pessoa que está nos amparando, quando isso acontece, porque às vezes também a graça do momento difícil é que ele revela a força que cada um tem para se levantar. Que às vezes no dia bonito você vai achar que são só os teus amigos que te levantam, que você não consegue se levantar sozinho. Até o dia de você se ver sozinha e falar, bom, quem vai ter que me levantar? Ah, sou eu? E aí você olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, e aí por fim você olha para dentro e fala, vamos. Porque embaixo, em cima, do lado do outro não tem ninguém. E aí você fala, é aqui a graça. Agora eu descobri que eu consigo. Então, são muitas graças que acontecem. E também a graça, e essa é um pouco mais sutil, da gente perceber como a gente é ajudado. Como? Esmolado, humilhado. Quem nunca teve um amigo que fala, vou te ajudar de novo, né? Se só se mete em encrenca, ou qualquer coisa do gênero que coloque a gente num lugar de não posso nem falar não, e agradeço a ajuda e levo no agradecimento da ajuda o fardo de não ser o suficiente, só dar problema para o meu amigo ou para minha mãe. Uma mãe que acode um filho com essas palavras, mas você fez isso de novo. Um companheiro, ou seja, a forma como que se ajuda também deve ser medida. Porque às vezes a pessoa que está ajudando está fazendo por ela e não por nós. Porque ela se sente bem ajudando o outro, não tem nada a ver com você. Você só é eu só sou uma marionete dentro da trama da outra pessoa, onde ela se sente bem ajudando. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com nenhum fato altruísta. Nos momentos difíceis, isso consegue ser visto. E quando uma pessoa tem em cima da mesa um pão, um único pão, pequeno, seco, e ela olha para você, te convida à mesa e reparte o pão. E aquele pão é uma das coisas mais deliciosas que a gente vai experimentar na vida. Porque é da partilha. Os momentos difíceis, para os olhos espirituais, são momentos muito bonitos. Que a gente não pode ter o receio de não querer viver por só ter transformado a vida em um evento mundano. Um evento mundano onde a gente não consegue ver propósito, onde a gente não consegue ver missão, onde a gente não consegue ver providência, onde a gente não consegue ver a mão divina, onde a gente não consegue ver revelações, onde a gente não consegue agradecer as desilusões. Com os olhos daqui, outra vez, a gente perde tudo isso. Mas esses momentos difíceis, eles são tão especiais para mostrar isso. E geralmente, aquele que ajudou no momento difícil, de cima para baixo, naquela falsa hierarquia, ou pensando nele próprio, ou seja, na sensação de bem-estar que ele tem ao ajudar, não no impacto da ajuda no outro. Faz sentido isso? Quem está com a câmera aberta aqui? Só... Então, quando a pessoa está nesse lugar, é fácil reconhecer também que essa mesma pessoa, quando nós estivermos em um momento bom, ela não se alegra a nossa alegria, ela inveja. Quem nunca teve um amigo assim? Até o dia que você passou na entrevista do emprego e ele não. E ele, em vez de ficar feliz por você, falou, por que eu não? E durante toda a vida parecia que aquele amigo ajudava. Só que realmente aquele amigo estava se ajudando. E
bendita seja cada pessoa. O objetivo aqui é só a gente refletir. Refletir que existe beleza. E refletir que a gente passa por esses papéis em diferentes graus e intensidade dos dois lados. Do lado do agressor e do lado da vítima. Aos poucos a gente vai amadurecendo. Por que do lado do agressor? Porque a gente é criado numa sociedade que zela pelo egoísmo. Então, se zela pelo egoísmo, é sempre sobre mim, não é sobre você. E isso foi normalizado na nossa sociedade. Que ser sobre mim não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Então, não importa que eu vou competir com outro, não importa que eventualmente eu vou passar a perna no outro, não importa qualquer coisa. Porque, afinal de contas, a sociedade aprova que seja sobre mim. E aí, um belo dia, a gente percebe quem está vivendo fora desse sobre mim. E os momentos difíceis, ou os momentos de grande sucesso também, de um jeito invertido, também ensinam. Os momentos onde a gente consegue ver nas ações as intenções reveladas. E a gente consegue perceber na gente o quanto a gente vem fazendo a nossa trajetória para entender que a vida não é sobre nós. Eu depois vou deixar um poema, eu até deixei ele pronto, já editado, enfim, colocado nos que eu copiei da internet, eu já citei ele aqui, tem uma passagem desse poema que diz: será que você é capaz de ficar no fogo comigo sem se encolher? É esse estar na chama acesa, sem correr, sem se encolher, sem querer apagar, sem subterfúgio, sem... É aqui, é o pão seco que a gente vai dividir isso hoje, vamos? Esse lugar é lindo, gente. Só que não é bonito aqui no mundo. Ele é bonito no espiritual. Então, para fazer essas reflexões e para levar a vida dessa forma, a gente precisa constantemente estar invocando a nossa visão espiritual. Quando a gente faz aqui a reflexão e depois a meditação, o que acontece é que a gente sempre, de algum jeito, corre a gente para depois chegar no outro. Corre a gente para poder ser um veículo límpido, senão, com tanta obstrução na gente, como que a gente vai desejar para o outro? Sempre acaba sendo uma limpeza primeiro para que então a gente possa oferecer algo melhor para o outro. Geralmente, na vida cotidiana e na nossa sociedade, isso acontece para nós não para ofertar para o outro, mas para que a gente consiga se sobressair ao outro. E aí é onde as coisas vão indo de mal a pior. Então, a gente está aqui num momento onde a gente invoca esse divino, é também uma forma da gente condicionar o nosso pensamento a invocar esse divino na nossa vida cotidiana. Porque aqui a gente está num círculo e aqui existe um campo que está sendo criado por cada um de nós, de novo, por cada uma de nós. E esse campo vem se sustentando e se fortalecendo à medida que a gente vai. Bruna, que bom você estar aqui. À medida que a gente vai se dispondo a esses mergulhos e essas reflexões que são esclarecedoras quando a gente é vítima e são perturbadoras quando a gente é o agressor. Porque a gente não circula só na vítima, a gente circula também no agressor. Então, outra vez, quando a gente é o agressor, a gente fica perturbado. E quando a gente é a vítima, a gente se sente visto, a gente se sente compreendido. E essas coisas vão acontecendo dia após dia. Esse campo vai se fortalecendo e a gente vai percebendo mais e mais. Opa, pois só, fechou. Desculpa. E a gente vai percebendo mais e mais que é possível se tornar mais leve na vida. Porque essas reflexões, de novo, vão construindo a gente num lugar mais livre, que é o que a gente quer. Essa mesma invocação e essa até pureza, um lugar onde a gente se purifica através de conhecimento, de autoconhecimento, vai trazendo para nós mais facilidade para invocar essa força espiritual na nossa vida cotidiana. E não só aqui. Ou seja, quando a gente está em volta de tanta gente que a gente já não acredita mais em termos de humanidade. E a gente invoca essa visão espiritual. E diz, espera aí, se essas pessoas não estão vendo o que eu estou vendo e eu estou aqui, a ideia do universo é que eu sofra ou que eu seja veículo para que elas comecem a ver alguma coisa. Se a gente está ligado ao egoísmo, a gente volta para casa sofrendo, porque afinal de contas, olha que drama, porque olha só que coisa, porque é a minha vida, porque olha quem está em volta de mim. Se tem uma visão espiritual,
A gente olha e diz, é aqui que eu tenho que estar. É igual aquela história essas histórias de marketing que tinha dois, corporativo, aliás, dois vendedores, duas lojas diferentes de sapato e os dois foram para a Índia. E aí um ligou para o gerente dele assim que chegou e falou, estamos lascado, muda a data da minha passagem, já me coloca para a próxima porque aqui ninguém usa sapato. E o outro sujeito liga imediatamente e fala: a gente vai ficar rico, a gente vai vender um sapato pelo menos para cada pessoa. Então, ou seja, essa visão que a gente vê, esse lugar que a gente olha o divino, a oportunidade, de novo, isso daqui é uma história corporativa, mas é a oportunidade de enxergar algo melhor é algo que naturalmente a gente precisa invocar. E se a gente consegue na oração, no nosso dia a dia vai ficando mais fácil, porque com o olhar do espírito, sempre lidando com os fatos mundanos, é possível enxergar além. E esse enxergar além permite que a gente não caia. A gente tropeça, a gente pode pedir água, a gente pode encostar num canto e falar: me aguardem, já alcanço vocês, mas a gente não desiste, a gente não cai. Só que só o mundo não dá isso pra gente. Quando a gente estiver fora das nossas orações, que através desse campo, que através do nosso autoconhecimento, que através da disposição para estudar tudo isso, a gente lembre de se perguntar, quando o mundo parecer absolutamente maluco, do avesso e ao contrário, a gente se lembre de qual é o propósito para eu estar aqui? Não aqui no mundo, no planeta, nesse ano, com essa fé. Não, aqui agora, na frente daquelas pessoas, ou no meio de um processo judicial, ou ajudando teu pai a ir ao banheiro. O que quer que seja, qual é o lugar espiritual disso? E se a gente se perguntar sinceramente, a gente vai ter a resposta. A gente geralmente não tem a resposta porque a gente não lembra de perguntar. Porque ao mesmo tempo que a tristeza tem beleza, ao mesmo tempo que a perturbação também tem beleza, porque ela abre uma questão de crise que pode ser o presságio de uma mudança, ao mesmo tempo que tudo isso, a tristeza, a vulnerabilidade, a perturbação emocional, mental, elas também têm uma outra característica. Elas anuviam a mente. Vocês concordam? Quando a gente está, um lama que eu sempre cito, que é o lama Michel, ele sempre comenta que quando algo está em risco, doendo muito, a gente não tem tempo para falar de outra coisa. Então é como você prende o dedo na porta. Quando você prende o dedo na porta, você fala: Deus, qual é o significado disso na minha vida? Você começa a abrir a porta, pelo amor de Deus. Então, essa é a condição da vida. A vida ela fica tão intensa, o modo de sobrevivência ativado, que a gente não lembra de outras coisas. Só que praticando, outra vez, tem muito poder na consistência, praticando a oração todo dia, a reflexão todo dia, praticando se ver todos os dias, se olhar todos os dias, se analisar todos os dias, ter um diário teu, se for o caso. Aos poucos, essa reflexão sobre o divino está aqui, está querendo me dizer algo ou pedindo para eu fazer algo, fica cada vez mais constante. E a gente deixa de se levar por essa coisa toda da vida. Esses momentos difíceis revelam falsos amigos, eles revelam grandes amigos, eles revelam força interior, eles fazem a gente perceber que o mundo não era do jeito que a gente pensou um dia que ele fosse. Os momentos difíceis fazem com que a gente perceba o que existe de força em nós ou a ausência dela. Tem muita coisa muito bonita que acontece. Só que se for outra vez só olhando aqui, a gente vai perder tudo isso. E aí vai ser sempre sobre nós. Um lugar onde a gente fica triste com todas as coisas que estão acontecendo. Sim, a gente pode ficar triste, elas são tristes. Agora, será que o objetivo da vida é fazer a gente triste ou fazer a gente se mexer? Porque outra vez, se aquilo está ali, qual é a missão daquilo na nossa vida? Ou qual é a missão que o divino tem para a gente estar ali? É ser conivente com aquilo? É olhar para o mundo e falar: tá tudo perdido mesmo, vou para casa. Pede uma pizza de queijo, por favor, 4 queijos. Será que a ideia é essa? Ou falar: luta, dá o exemplo, faz diferente, atravessa. Dentro desse processo inteiro de cunha, independente da gente ganhar ou perder,
isso abriu precedente na defesa de mestre animal de grande porte. Que antes a gente teve o caso das mestras búfalas, teve o caso dos mestres bois de forquilhas em Florianópolis há alguns anos, mas são raros. E agora num número absurdo, num número que representa lucro, inclusive a validação de uma lei que mestre animal de grande porte resgatado não pode ser abatido. Então, existem vitórias que vão, talvez não a vitória que a gente gostaria, mas vitórias estão acontecendo. E para isso a gente precisa resistir. E um jeito de resistir a esse mundo é lembrar que as coisas não se encerram nele. É lembrar que existe algo maior. E outra vez, na hora que a mente está anuviada, que teu dedo está na porta, é difícil lembrar que tem o espiritual. É difícil lembrar que tem Deus. É difícil lembrar que tem uma divindade. É difícil lembrar que existe magia e existe encantamento. Mas se a gente se permitir, isso vai manifestar. Isso vai aparecer. E da mesma forma como a gente senta aqui, a gente conversa primeiro, embora, enfim, não seja uma conversa, seja mais um monólogo, mas eu sinto que eu tô conversando porque quem tá de câmera aberta faz sim, não, quem tá com a câmera fechada digita. Então eu sinto que é uma conversa num outro tipo de conversa, mas enfim, até a hora da gente poder estar pessoalmente. Do mesmo jeito que aqui está acontecendo uma conversa dessa, essa conversa vem acontecendo também quando a gente começa a oração. Só que daí vem a oração e vem uma invocação e a gente sente que existe algo maior. Não é assim? Aqui parece uma conversa informal, vai acertando aqui, ali, ou seja, a gente pensa naquilo outro, volta, fala, nunca tinha pensado assim, coisas vão acontecendo. Nível aqui intelectual, pelo intelectual desce para o coração, e dependendo do nível de reflexão que a gente realmente está se propondo, transitando daqui para cá, pelo tempo, quem já está há algum tempo, ou de repente quem foi acertado por uma reflexão ou outra, mesmo que não tenha participado sempre, eventualmente vai ver uma mudança no comportamento. Então, onde era mais irritado, onde sentia mais raiva, onde tinha alguma coisa que não era resolvida, que não gostava nem de falar a respeito, agora está falando, não sente mais tanta raiva, está mais paciente. Esses comportamentos vão sendo alterados através dessas reflexões todas. E aí acontece que na oração, que parece uma conversa, e de novo, conversa com essas ressalvas que fiz, e aí chega na oração, um outro campo abre. Um outro campo que a gente sente uma presença, um outro campo que a gente vê, a gente escuta, a gente eriça os pelos, a gente fica arrepiado, a gente tem reações para algo que a gente não vê, mas que a gente está sentindo. E como que isso acontece? Através de invocação. De uma invocação que a gente sinceramente faz. Agora, por que a vida toda não pode ser essa oração? Por que a vida toda não pode ser um altar que a gente está o tempo todo rezando, invocando Deus? Invocando o divino, invocando a deusa, e precisa invocar. Senão, outra vez, quando a gente vê a situação desses mestres animais, vai ser difícil. Quando a gente olha, por exemplo, o Tupizinho, que está aqui cego por causa da gravidez da mãe, e tantos outros aqui no Vale da Rainha, e no mundo, é que aqui eu dou exemplo porque, enfim, tem uma relação íntima com eles. Quando a gente olha tudo isso, é desesperador. E aí chamar esse momento onde a gente veja propósito nisso tudo, onde a gente veja como a gente pode participar do mundo e mudar isso de ruim que acontece e sentir ainda assim que existe uma presença espiritual neles, inclusive, para que eles suportem isso, como tantas pessoas suportam tantas coisas e suportam muitas vezes esse suportar do Dharma para poder ir adiante, para poder passar, para poder transcender, para poder resolver. Então, se a gente conseguir lembrar disso, dessa invocação, a vida vai ter essa magia. A magia é que as coisas difíceis não são simplesmente coisas difíceis, que elas são algum tipo de oportunidade para o nosso espírito. E tendo isso claro, a vida outra vez não acerta a gente com tanta força. É como se a gente tivesse uma proteção espiritual para ela. Uma proteção espiritual que toda vez que o mundo tentasse acertar, é como se a gente estivesse nesse grande palco da vida, e esse exemplo já foi usado de outras vezes, num palco da vida em uma grande atuação. E quando a gente está vendo só pelo mundano, a gente acredita que a gente é o papel. E aí, de repente, a gente invoca o divino e a gente lembra que a gente é o ator, a atriz. E que aquele papel é momentâneo. E que a gente está fazendo aquilo naquela hora. Então não tem por que a gente se irritar tanto com o que está à nossa volta. Não tem por que a gente. Tem como a gente olhar de novo e falar: eu quero um enredo diferente para isso tudo.
um enredo diferente, porque essas peças precisam deixar de ser dramáticas e tristes e sofridas, mas você tem uma certa distância porque você sabe que aquele é um papel, e um papel que está sendo desempenhado para que algo aconteça num universo maior do que o próprio umbigo da gente. E aí, outra vez, as coisas fazem mais sentido. Então, especialmente para os dias tristes, para os dias difíceis, para os momentos que a gente pensa que já não existe salvação, invoca o divino. Invoca o divino e sempre lembra que não é sobre nós. De alguma forma, se ficar sobre nós, é porque a gente achou que é do sofrimento do outro fazer a gente sofrer. Se não é sobre nós, o sofrimento do outro vai colocar a gente a serviço. Vocês percebem a diferença? Eu não estou a serviço. O sofrimento do outro me deprime, me irrita, me dá raiva. Eu não quero sair da cama. Inclusive, não me liga. Esquece meu número, cancelei rede social. Isso é tudo sobre mim. Agora, o sofrimento do outro, quando ele vai para um lugar de altruísmo em mim, ele me remete a quê? Faz alguma coisa. Não é assim? Ou você vai ver o que quer que seja que esteja acontecendo em volta de você, um sofrimento absurdo para todos os lados, injustiça acontecendo em cima de injustiça. Olha para qualquer causa social, olha para qualquer, através de qualquer perspectiva, no mundo, não necessariamente só no Brasil, e daí a gente olha para tudo aquilo e diz: bom, não quero mais brincar, quero ficar trancado em casa. Ou será que a ideia de tudo aquilo é convidar a gente? Falar: olha, vem para cá, eu preciso de você, faça alguma coisa. Dê exemplo de alguma coisa diferente na sociedade. Então, se o mundo todo é covarde, dá um exemplo de coragem, segue o teu coração. Dá um exemplo de coragem para ajudar o outro. Ajudar não de cima para baixo, ajudar não humilhando o outro. Ajudar simplesmente repartindo pão seco que está em cima da nossa mesa. Usar tudo isso que acontece de adversidade para que a gente tenha um pouco mais de fibra espiritual para suportar o serviço, para queimar sem se encolher, para estar no meio dessa fogueira cósmica e ficar em pé, sem querer fugir quando a chama arde e queima. Está firme ali. E essa fibra espiritual, a dificuldade traz. Porque a dificuldade é divina. A dificuldade é também uma forma de misericórdia. A dificuldade é também uma provação. A dificuldade é um presente. Agora, óbvio, se a gente entrou na nave achando que ia para Disneylândia do universo, vai ser um pouco difícil isso. Agora, se a gente já realizou que o planeta Terra não é exatamente o destino turístico mais procurado no universo, isso vai ter um significado especial para você, como tem para mim. A dor que está em volta da gente é um convite de serviço para nós. Não é algo para a gente olhar e se enfiar embaixo da nossa coberta, se esconder dentro da nossa casa e falar que o mundo está perdido. O mundo está perdido se você desistir, se eu desistir, se cada um de nós se negar à luta que a gente vê na nossa porta e trancar essa porta do nosso coração. Aí está tudo perdido. E o curioso é que não é só a vítima que a gente vê que perde, a gente também se perde. Ou quem nunca olhou para trás para uma oportunidade que podia ter dito algo que fosse mudar a situação. E não falou, não fez. Nas menores coisas. Vida cotidiana, de novo. Que é a vida cotidiana que prova a nossa espiritualidade. Não são as nossas meditações de transcendência e visões. É como que a gente vai aplicar isso daqui na vida. A yoga não é medida por quanto tempo eu fico com a perna atrás do pescoço, mas é quanto tempo isso vai fazer com que eu consiga viver na vida sem colocar ninguém sem ligar para os advogados voluntários do santuário e me tirar de uma delegacia. Isso, ou seja, a gente precisa medir essa espiritualidade na nossa vida cotidiana. E não simplesmente o quanto a gente consegue visualizar de coisas bonitas. Acho que Jung falou já uma coisa parecida com isso. Então, é isso que a gente precisa. Então, a gente não se afligir por nada disso é algo que vai trazer outra vez mais paz. E lembrar sempre, as dificuldades estão aí.
E as dificuldades, pensa na divindade, no divino. Não é que a gente está lá e as dificuldades estão lá para a gente. Pensa ao contrário. Pensa que você está lá para resolver aquelas dificuldades, para de alguma forma isso ser de benefício para outros seres. Agora, se toda vez tudo o que acontece na vida é só sobre você, sobre eu, sobre. A gente está iludido ainda. E a gente percebe que a gente está iludido quando a gente sofre demais ainda. Faz sentido? Não é um parâmetro? Se eu sofro demais, se eu dramatizo demais, vocês concordam que eu estou iludida? Porque é tudo sobre mim. É o meu sofrimento. É a minha dor. É o que eu não consigo. A gente não veio para cá para não conseguir, para desistir, principalmente porque a gente consegue enxergar algumas coisas. Então a gente veio para cá para servir. E toda hora que tiver uma dificuldade em volta da gente, tem também uma oportunidade de serviço. E toda vez que existe uma dificuldade dentro da gente, existe uma oportunidade para que para frente a gente possa falar para alguém na mesma situação que aquela pessoa consegue superar aquilo, assim como a gente superou. Só que isso tudo só vai acontecer se a gente tiver de novo coragem, força interior, fibra espiritual, para não usar a vida simplesmente como se fosse uma um foguete, um brinquedo cósmico para a criança espiritual que a gente é. Um passatempo, enquanto a vida se perde. Não, gente, tem beleza na dificuldade. Tem beleza na tristeza. Tem beleza na desilusão, como a Bruna está colocando aqui, benditas desilusões. Tem beleza em tudo isso. O que às vezes não tem é o olho para enxergar. Esse às vezes não tá. É igual o mestre está em todo lado. Por que que a gente não vê? Porque nem sempre o discípulo está, mas o mestre está em todo lugar. Agora o discípulo está tomando café, está reclamando, perdeu a hora. Hoje ele não quis meditar, o discípulo saiu, não volta, falou que não vai nem incomodar, que ele está muito triste hoje. Mas o mestre está por toda parte. A beleza está por toda parte. Precisa do olho. Então vamos, através dessas reflexões, das nossas orações, treinar esse olho, treinar a visão, treinar o devoto em nós. A gente se tornar devoto da vida, para que a gente possa chegar em qualquer lugar e entenda que aquele lugar é onde a gente deveria estar, fazendo o que a gente está fazendo. Isso não significa que vai ser fácil, como a gente já citou aqui, movimentos de eutanásia, como movimentos de cuidar dos nossos ancestrais, como movimentos e movimentos e movimentos que a gente pode citar. Fazer o que tem que ser feito não tem nada a ver com fácil. De repente vai ser sempre difícil. E tudo bem. Qual é a aversão que a gente sente pelo que é difícil? E trabalha também numa outra perspectiva. Como que vai ser a tua vida se você escolher só o que é fácil? Então esquece da mudança alimentar, esquece de uma relação melhor, esquece do teu sonho, porque afinal de contas nada disso é fácil. Vive no teu fácil, na tua cabeça por um ano. E me conta se não vai ser a vida mais difícil que você teria. Esquece o fácil. E quando o difícil acenar, chega de aversão pelo difícil. Vive e vive com humanidade. Vive chorando, vive se emocionando, vive deixando chegar, deixando ir, mas vive humano, vive gente. Porque espírito a gente já é, gente a gente está. Então vive o que a humanidade tem para te dar e vive com dignidade, com honra. A gente viver como se a gente fosse uma marionete, um soldado cósmico, cheio de armadura, que ninguém vê o olho da gente, o rosto, o semblante. Não, se emociona, emociona outros, luta. Dá o teu exemplo de luta, de sobrevivência, de sobreviver às próprias dores, de ter o convite para falar só de você e falar do outro, enxergar o outro.
e sempre reflete. Esse fácil é só com esse olho. Por isso que, de novo, Patanjali diz, para o sábio, Krishna também fala isso, para o sábio, o que o tolo vê como felicidade, para o sábio é sofrimento. É isso. O tolo olha e diz, esse é fácil, essa é a vida que eu quero. Vida fácil. E o sábio olha, e a gente está aqui buscando a sabedoria. E com a sabedoria, a gente consegue abraçar a dificuldade como serviço, como crescimento, como lição. Então, teus dias difíceis, teus momentos difíceis, abençoados sejam. E que você consiga treinar esse olhar, essa visão, essa devoção para ter na vida uma grande mestra, uma grande mãe educadora. E tuas crises como caminhos e portais para você e para os demais. Que cada vez que você atravessa uma dessas crises e um desses portais, isso te dá fibra para poder acolher outros, sem se desesperar na dor do outro, sem sentir dó da dor do outro, sabendo porque você viveu aquilo que aquilo é uma oportunidade. Só que para isso você vai ter que atravessar a tua escuridão, o teu deserto, e não uma vez, várias vezes. Quantas vezes a vida te convidar, sem descanso, com devoção, com entrega, com paz, com serenidade, aonde quer que você se encontre. Que essa beleza converse com vocês. Agradeço muito a gente estar aqui junto, reunido todos esses dias, essas noites, esses momentos, deixando isso reverberar no nosso coraçãozinho e crescer para outros lugares. Pedi para a gente alinhar a nossa coluna. Peço desculpas por ontem, eu não vi a hora passando. Depois, quando eu desliguei, eu vi que tinham passado 2 horas. E hoje eu estou tentando me vigiar um pouco, mas eu acho que eu já fui também além. Enfim, muito agradecida pela paciência. Pedir a nossa coluna ereta, nossos olhos fechados. Uma respiração profunda. Uma respiração que inspira, que traz para dentro, pele para dentro. A expiração do divino. E uma expiração, um soltar, que leva para dentro do divino. Essa expiração que o divino inspira. E assim, o divino vem trazendo para dentro de nós novos olhares, bênçãos, graça, aprendizado. E a gente vai levando para o divino os nossos anseios, as nossas travas, os nossos entraves. E também a nossa gratidão. E também a nossa amorosidade, a nossa entrega. E nesse ir e vir, um círculo se forma, girando essa energia entre o divino e cada um. E você percebe que esse sopro divino não vai só para dentro de você. E não sai apenas de você, mas liga cada um dos seres como um infinito japamala, onde cada um é uma conta e esse sopro é o que une, entrelaçando destinos, entrelaçando vidas em uma única vida maior. Com essa respiração profunda, com essa expiração completa, você se deixa ir e se deixa chegar, entendendo que o rio
chegando ao oceano, não transborda as águas desse oceano. Portanto, se deixar ir, se deixar chegar, não muda tua essência. A tua essência divina. Entende que o que vem de problema e o que vai de solução, o que chega como solução e vai como problema, tudo que isso passa através de nós durante essa breve travessia terrena, muda apenas a aparência da nossa essência. E cada vez mais conectados com a essência, menos ilusões a respeito de nossas formas, cada vez mais conectados com a essência de cada um de nós, mais difícil que o mundo iluda com as aparências dele. A tua essência espiritual, a essência dos problemas, sempre espiritual, a essência das dificuldades, sempre espiritual, a essência dos desafios, sempre espiritual, a essência do que é caracterizado, predicado como feio, difícil, triste, espiritual. E quanto mais você estiver na tua essência, enxergar a essência do mundo, menos desilusões, menos sofrimento, menos angústia. Mais tranquilidade, mais serviço, mais altruísmo, mais empatia, mais compaixão. E essas respirações, e essa presença do divino, e essa coluna ereta, essa firmeza no corpo, na mente, no coração, dão um senso de tranquilidade, a despeito do momento da tua vida, que difícil ou fácil é um momento divino. E esse momento divino cria uma segurança em você, para que você possa invocar no teu coração, no salão dourado do teu coração, situações indigestas, pessoas indigestas, acontecimentos indigestos, desafetos, as ditas desilusões, tristezas e agonias. E você se sente preparado e preparada, seguro, segura. Você tem segurança para olhar no teu coração essas situações ou essas pessoas, invocando detalhes dessas situações. Situações que em algum momento podem ter prejudicado o teu olhar do mundo em algo espiritual. Pessoas e situações que podem ter feito você duvidar. Da bem-aventurança, da graça e da bênção. Ocasiões onde o teste e a aprovação foram tão duros que talvez você tenha pensado que não teria força para superá-los. E com essas situações, ocasiões, momentos, pessoas, seres, no teu coração, lança agora um olhar espiritual sobre essas pessoas. E pergunta para essas pessoas o que elas tinham para te ensinar. E pergunta para essas pessoas o que elas tinham para aprender através de você,
Mesmo você, eu, cada um de nós sabendo que não tem nada para ensinar. E para situações mais difíceis, constrangedoras, desafiadoras, pergunta o que elas querem de você. E descobre que elas não querem a tua covardia, o teu medo. Elas não desejam que você se encolha, que você se faça de pequeno, de pequena, que você peça por misericórdia. Realiza que essas situações, esses eventos e o uso dessas pessoas pelo divino na tua vida não vem com o propósito da humilhação. Se algo, a humildação, mas nunca humilhar você. E com esse olhar espiritual, com essas respostas surgindo no teu coração, realiza a beleza desses momentos, dessas ocasiões, desses instantes, dessas pessoas, desses seres. Encontra no sofrimento propósito e em tudo que foi predicado ruim, que foi vivido, uma lição que aprendida faz com que você agradeça, mesmo o que no momento vivido você não sentiu gratidão. E respirando profundamente, deixa que emerja das profundezas do teu coração mais e mais situações e mais pessoas que podem ter sido vistas apenas com um olhar mundano. E à medida que emergem essas pessoas, situações, encontros, momentos, ocasiões, que uma visão espiritual possa ser lançada a cada uma, a cada um deles, para que no propósito, na missão, para que atravessando dificuldades, superando, para que no surgimento da força, da união, da fraternidade, da sororidade, da justiça, você veja beleza, a ponto de sentir gratidão, a ponto de entender o teu lugar em tudo isso. A ponto de sentir, sem conseguir explicar, uma presença divina tão forte que faz você confiar, mesmo nos mares mais tempestuosos da tua vida. E quanto mais você confia, quanto mais você se entrega, mais você pode ser usado para que o irmão, para que a irmã possa se acalmar frente às águas tempestivas da vida dela, da vida dele. E com olhar espiritual, acentuando o aprendizado, a bênção, a bem-aventurança, o propósito e o serviço. Respira fundo, agradecendo, realizando, sentindo que toda a tua vida não foi menor que um milagre. Um milagre de compaixão, um milagre da presença divina. Um milagre do uso das tuas faculdades, dons e talentos e até das tuas fraquezas para algo maior e melhor que nunca se encerrou em você. E sempre através de você tocou outros, tornando a tua vida a vida de um agente de mudanças e revoluções. Consciente de tudo isso, escolhe revolucionar para que haja mais coragem, mais amor,
mais firmeza, mais força, mais potência, e nem por isso menos delicadeza, menos gentileza, menos bondade, menos amorosidade. Não. Para que aliada à força, que a gentileza esteja, para que nunca seja duro demais. Para que aliada à justiça, outras características surjam, para que o ego nunca atravesse a justiça tentando a vingança. E à medida que tudo isso ancora no teu coração, não emergem mais situações difíceis, nem pessoas difíceis, nem dias difíceis. Emergem situações, pessoas, dias reveladores, abençoados nas oportunidades de serviço, de superação, de força. Emerge apenas beleza. E com tua terceira visão, você realiza como tem sido bonita a tua vida. Como tem sido bonita a tua luta. Como tem sido bonita até mesmo a tua fraqueza que te leva a crises e que te inspira a mudanças. Como tem sido bonito por vezes se sentir sozinho, sozinha e descobrir força interior. Ao passo que também tem sido bonito nos momentos de desespero, de vulnerabilidade, de impotência, ter podido contar com a mão de alguém, invisível ou visível, segurando também a tua mão, lembrando que você nunca vai sozinha, nunca vai sozinho. Com um olhar espiritual sobre a beleza que a tua vida tem se manifestado, com o coração tranquilo frente aos desafios e ressignificando as coisas que pareciam apenas desse mundo, para que possam ser vistas através, sem serem encerradas nelas próprias, e então deflagrando um espiritual com propósito, com missão, para cada desdobramento, para cada instante, para cada respiração. Com tudo isso visto, sentido, com tudo isso apreciado, guardado, zelado e nutrido, com a beleza manifesta na tua visão e no teu coração, e nas tuas mãos, para embelezar a vida dos demais nos momentos de dificuldade, nos momentos de dita tristeza, de ditos desafios. Segue firme compreendendo o teu lugar no mundo e sempre recordando que a travessia aqui é breve e que em tempo cada um volta para casa. E as memórias que nós queremos ter da viagem não é que nos trancamos no quarto do hotel, e sim que nos entregamos para cada uma das aventuras desse destino, para cada uma das oportunidades, para os convites, para o desconhecido, e que saímos melhores, que deixamos melhores. E tudo isso ancora, silencia, tranquiliza. Num estado de firmeza e amorosidade. Que nesse campo, aqui e agora,
com a presença de seres ligados à egrégora nossa e à egrégora de nossos irmãos e irmãs nesse campo. Na presença desse campo e desses seres, aqui invocamos os que se revoltam por não ver beleza, os que se deprimem por não enxergar o belo, os que estão em desespero nesse mundo ou em travessia, por não verem nenhum tipo de luz, por não sentirem nenhum tipo de calor dessa chama que necessita queimar no coração de cada um, e queima forte e estonteante, sem que ninguém arrede o pé, não de perto dela, mas de dentro dela. Seres em desespero, em tristeza, desistência, são invocados nesse campo. E esse campo tem todas essas egrégoras de seres celestiais amparando, protegendo, curando, vibrando, abrindo, sustentando, para que esses seres cheguem e possam ser trabalhados pela mesma beleza que hoje você viu, que hoje você vê. A vibração do que existe realizado em você atravessa mundos e tempos e chega em desesperados, chega em tristes, em revoltados, chega em cada um dos seres que se abrir, que se abre para essa vibração. Que cada um deles possa ver dessa beleza e praticar essa beleza, de forma que a vida não mais assuste, deprima, revolte, entristeça. E sim que ela seja apenas uma grande escola, que ela seja apenas um grande hospital. E que a gente atue nessa escola e nesse hospital. Ora como curadores, ora sendo curados. Ora como professores sem ter nada para ensinar, sendo usados para o aprendizado dos irmãos. E ora como discípulos. E sempre como estudantes, como aprendizes. Respirando e sentindo paz. Respirando e sentindo a presença desses seres espirituais que podem se manifestar na tua terceira visão, com qualquer indumentária, em qualquer idioma, na pele ou no couro de qualquer ser. E você sente a presença dos elementais da natureza, o espírito das águas, do fogo. O vento fala. A terra se manifesta como uma grande mãe. E o campo pulsa, teu coração pulsa. E todas essas vibrações atravessam seres de olhos fechados, olhos espirituais fechados, para que possam abri-los, até que se veja beleza no mundo, beleza em si, beleza através.
Om. 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 Om mani padme hum. 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 Om mani
Padme Hum, Mani Padme Hum, Om 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 Mani Padme Hum. Que os teus pensamentos sejam a própria mente do divino. Que as tuas ações sejam a forma como o divino age. Que as tuas pernas caminhem os caminhos que o divino jamais arredaria o pé. Que o teu coração ame o amor divino, incondicional e sem julgamento. E que a tua vida seja usada para aliviar o sofrimento. E jamais uma evidência mundana de que só existe dor nesse mundo. Que ela seja um canal de bem-aventurança, de graça, de benefício para os seres.
e que rasgue o véu da ilusão, tanto para o teu espírito, para cada um dos nossos espíritos, quanto para o espírito do nosso irmão, revelando que sobre essa terra existe beleza, a beleza que cada um for capaz de colocar no mundo. Vem cumprir sua missão, força no seu coração. Vem despertar que a hora é essa, é o chamado da floresta. Tudo é uma coisa só, a flor, o rio, o universo e nós. Vamos salvar esse planeta, respeitando a mãe natureza. O vento sopra e vai pra lá, mostrando onde é o teu lugar. Segue na estrada da verdade, vai encontrar a felicidade. A paz está nesse salão, o portal se abriu, ó minha irmã. Receba a cura da Mãe Divina, transformando as feridas. Confie nessa instrução. A paz está no teu perdão. A força do amor cura as mazelas de todo ser que vive na terra. He, 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 a, he, a, ho. He, 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 a, he, a, ho. He, 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 a, he, a, he, a, he, a, he, a, he, a, ho. He, 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 a, he, a, ho. He, 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 a, he, a, ho. He, 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 a, he, a, he, a, he, a, he, a, he, a, ho. E finalizando com gratidão, especialmente pelos espíritos, pelas entidades, pelos mestres, mentores, o nome que você atribua aos seres que não desistem de fazer com que cada um de nós enxergue beleza no mundo. Inspirando, expirando, namastê, abrindo os olhos. Muito agradecida. Feliz de ter vocês. Quem veio pela primeira vez, que se sinta acolhida, acolhido, que possa voltar, que possa estar junto, que possa somar nessa corrente. Esse campo, de novo, é algo que cada um de nós mantém firme, dando as boas-vindas para quem chega e com muita fé vibrando na vida de quem a gente ao menos conhece e simplesmente quer bem, o que é o certo, deixar que o amor prevaleça. Graças por vocês lutarem as lutas de vocês, sem desistir. Essas lutas pele para dentro, essas lutas para verem beleza, essas lutas para permanecerem em pé, essas lutas para não desistirem. Eu agradeço por isso, porque você lutando a tua luta, você me inspira a não desistir da minha. Graças. Até amanhã.